Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou listar 4 piores erros que você pode cometer no cultivo de cactos e suculentas. E também vou mostrar 2 plantinhas aqui muito lindas que, ao meu ver, são muito diferentes. Uma é bem grandona, maravilhosa, uma coloração incrível. A outra também tem uma coloração incrível, só que ela dá de porte menor. Me pediram também para mostrar a Graptoveria Supreme, para mostrar a diferença entre essas 3 plantinhas, mas eu não tenho a Supreme. E eu vou começar mostrando essa plantinha aqui, ó, que é uma delas, que é a Graptoveria Deb. É uma plantinha muito linda, ela tá com uma infestação de formiga. Eu não consegui controlar ainda as formigas do vaso, mas hoje eu vou dar mais uma aplicação de inseticida para ver se resolve o problema. E como o outono aqui veio com bastante chuva, graças a Deus, nossa, pessoal, estava precisando de uma chuvinha. Então elas começaram a estiolar, estão perdendo a cor. Apesar do verão ter sido bastante forte, elas estavam bem saudáveis, só que aí a infestação de formiga e também a falta de sol começou a deixar o centro delas verdinho. Então eu vou mostrar elas de pertinho, que é melhor, né, do que vocês ficarem olhando para minha carinha, né? Então vamos ver essas plantinhas de perto, menos a Graptoveria Supreme, que eu andei pesquisando e é uma planta assim magnífica e muito parecida com a opalina. Porém, pelas imagens da internet, a opalina, ela tem uma coloração mais bonita, assim, rosada, do que a Supreme. E começando pelo primeiro erro, que é: nem toda suculenta tem o cultivo igual. Esse é um erro muito comum. Se você quer ter várias suculentas de várias espécies num só lugar e ter sucesso no cultivo, você tem de ter uma cobertura, nem que seja pequena. Assim você controla o sol forte e também a rega, como é o meu cultivo aqui embaixo do Eternite transparente. E agora eu tô mostrando de pertinho essa menina linda que vocês queriam ver, que é a Graptoveria Deb. Olha a coloração ao redor, que é a coloração original dessa planta, maravilhosa. É uma planta de fácil cultivo, porém, com a umidade, eu costumo dar uma pausa nas regas. Então, eu tomo muito cuidado nas regas. Então, agora estamos no outono, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aqui a gente tem as estações bem definidas e às vezes eu percebo que não preciso ficar fazendo aquela rega abundante como eu fazia no verão. Então, hoje, por exemplo, no dia que eu tô gravando o vídeo, tá um dia bem fresquinho, tá um dia nublado, então a falta de sol também contribui para você não precisar estar tanto regando as suas plantinhas, e também contribui para que elas percam a cor. Apesar do fresquinho ser muito bom, de ter amenizado um pouquinho a temperatura aqui, as plantinhas sentem a falta do sol e aí ficam assim, ó, com o centro já começando a crescer naquele efeito pirâmide e começa também a ficar mais claro, que evidencia o estiolamento e a falta de sol. Olha só, a minha colônia aqui tá muito linda. Tem bastante suculentinha, mas essas colônias a gente tem que tomar muito cuidado, sempre dar uma olhadinha, afastando as folhas para ver se não tem praga entre as folhas, entre as rosetas, no caule também dá. Então, volta e meia tem alguma praguinha, cochonilha, e geralmente as cochonilhas estão associadas com as formigas, que é o caso dessa plantinha aqui, ó. Não sei se dá para ver aquele pontinho preto ali, acho que eu não vou conseguir focar direitinho. É uma formiga com uma cochonilha ali, ó. As duas melhores amigas
que acabam com as nossas plantinhas se a gente não tomar cuidado, né? E aqui pertinho eu tenho a opalina. Olha só, é uma planta assim muito linda. A minha opalina aqui eu consegui fazer mudinhas, mas aí acabei fazendo troca com uma amiga, e aí essa daqui é a única e derradeira. Então eu tenho um ciúme tão grande, e depois de ter feito a troquinha eu pensei que seria fácil de eu fazer mudinhas com ela, mas aí eu tirei folhinhas, tirei folhas bem saudáveis, grandes, e não deu em nada, não consegui fazer muda dela. Acho que só vou conseguir fazer muda mesmo através da poda, mas eu não tenho coragem de podar essa planta. Olha só, é uma planta linda, tá saudável, não tenho coragem, gente, de fazer a poda nessa planta. E o segundo erro muito comum também é achar que o cultivo de uma mesma planta aqui no sul será como no norte. Não vai ser. No sul, as estações são mais definidas e no verão é a época de suculentas mais sentidas por causa do clima. Então, como aqui o sul as estações são bem definidas, então o clima varia muito, tanto daqui como lá de cima. Eu costumo falar assim, lá de cima. Mas então o cultivo varia muito, e o verão mesmo é a época das suculentas mais sentidas por causa do clima. Só no outono aqui mesmo, que outono e inverno, que elas têm um descanso das altas temperaturas e ficam muito lindas. É a época assim das suculentas mais lindas. Se você me assiste aí, me acompanha e mora num lugar assim que seja bem quente o ano todo, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua experiência. Se nas estações de outono e inverno as suas plantinhas ficam mais bonitas, porque eu não tenho essa experiência, porque aqui no sul o clima é diferente, né? Então deixa aí no comentário que eu quero ler para saber a sua experiência. Então olha só a coloração da opalina, ela fica muito linda, ela tá com o centro meio esverdeado, mas ela é toda rosada, ela fica numa coloração bem rosa se ter bastante sol. Não é uma planta complicada de se cultivar, é uma planta assim que você não precisa fazer regas abundantes mesmo no verão. Aqui na minha cidade, em Joinville, que é uma cidade bastante úmida e chuvosa, não tem necessidade de estar fazendo aquela rega abundante. Ela é uma planta velha já, antiga, tem as folhas bastante gorduchas, então eu tomo bastante cuidado na rega dessa menina. Então, essa planta aqui, para mim, tem sido fácil de cultivo. E falando de sol mais ameno, ou aquele sol frio que muitos costumam chamar, é ótimo para adaptação e também dar aquela cor corada de saúde em conjunto com o frio. Então agora vai começar aquela época maravilhosa para poder fazer adaptação e ter aquelas colorações magníficas para quem cultiva em local assim que dá frio. O ventinho gelado em conjunto com o sol fazem maravilhas nas nossas plantinhas. Olha só essa calâncoe aqui já começando a ter uma coloração roseada na borda das folhas. Olha que luxo que é! Essa planta aqui é um mimo. Não tem como eu classificar qual a mais linda, porque cada uma tem uma característica, tem uma manchinha aqui, um formato ali, que deixa a gente cada vez mais apaixonado por essas meninas, não é mesmo? Olha só, tá muito linda. Da última vez que eu mostrei ela para vocês, ela só tava com as bordas bege, mas agora ela tá ficando com as bordas roseadas. Olha só, muito linda. E terceiro erro, não retire plantinhas muito pequenas do berçário, só retira depois da muda ser maior do que o seu dedão. Faça adubação e manutenção para elas crescerem e só depois de estarem maiores que o seu dedão, faça o replante para um vaso individual.
Com mudinhas não tenha pressa, principalmente mudinhas feitas por folhas, não tenha pressa, é demorado mesmo, mas na maioria das vezes as plantinhas em um ano já é para estarem adultas e num tamanho legal que você já possa fazer o replante. Então essas meninas aqui, ó, que estão do tamanho do meu dedão, já podem sair e ir para um arranjinho. Olha aqui, ó, aqui eu tenho a titubãs e também a Cubic Frost. A Cubic Frost aqui, ó, as plantinhas ficaram no meio, no meio das titubãs e deram uma estioladinha. Olha só, e também você pode aproveitar os potes de sorvete para estar fazendo seus berçários. Olha só, fica muito legal e também você economiza terra e elas gostam mais também. Você não precisa estar fazendo aquele vasão enorme, pode estar fazendo e que eu acho até melhor fazer em vasos rasos, até mesmo em bandejas de isopor. Você pode cobrir de terra, as bandejas de isopor é no máximo assim, né? Aquelas bandejas de frango, cobre de terra e faz o seu berçário. Então, essas aqui já estão até um pouquinho, ó, maiores que o meu dedo, meu dedão aqui, ó. Então, você pode já estar retirando para fazer um arranjinho. Eu fiz as mudinhas aqui e eu acho que essas aqui eu não vou mudar não, eu vou deixar assim, até que o vaso comece a se deteriorar, porque o arranjinho tá até bem legal, só vai precisar mesmo de mais sol, para principalmente as Cubic Frost aqui, que estão um pouquinho estiolada. Deu até uma coloração bem bonita, né, em contraste do roxo com o verdinho das titubãs, né, muito, muito lindas. E quarta e última dica, vá testando coisas com as suas plantinhas. Nem sempre o que dá certo para um, dá certo para outro. Então teste, só você sabe o cultivo que você está disposto a fazer. Só você sabe o tempo que terá disponível para elas. Então não siga tudo que ouve. Não faça tudo que eu digo, pois pode dar certo como também pode não dar, né? Então pergunte, aqui eu sempre que eu estou respondendo vocês. É muito bom ajudar vocês, como vocês também me ajudam. Então, volta e meia, às vezes alguma dica que eu possa dar para vocês, por causa da diferença de clima, talvez não dê certo, mas a gente pode sempre estar se comunicando aqui pelos comentários e eu sempre vou estar respondendo vocês e a gente pode estar trocando experiências. Então, às vezes nem tudo que dá certo para mim aqui no meu cultivo, no meu clima, pode às vezes dar certo para você aí, né? Dependendo também da espécie. Então, vou encerrar o vídeo mostrando esses vasinhos aqui, ó, feito de latinhas que ficaram muito fofos. Ah, e também vou chamar os meninos, né? Não posso deixar de mostrar os meninos, que tem essa crassulinha aqui, tem essa punita e também tem essa calanco e rombopilosa, que estão lindando aqui no cantinho, e aí eu resolvi deixar elas aqui. Já que as plantinhas se adaptaram muito bem, eu resolvi deixar elas aqui por enquanto e não colocar junto com a outra coleção lá que eu mostrei para vocês, que também estão bem bonitinhas as mudinhas. Luke, vem cá. Ah, que gostoso, olha só. Olha os focinhos do like. E do se inscreva. Olha aqui, ó. Então é com eles que eu vou me despedir. Olha a arte. Sai daí. Ah, que safadeza. Tu não mexe no meu vasinho. Tu não mexe. Tu tá aqui, é? Tu não mexe no meu vasinho, seu safado. Sai daí. Sai daí, coisa feia. Ai, que coisa feia, coisa nojenta. Não pode fazer isso. Ui, que nojo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Sai daí, Luke. Mas que cachorro sem vergonha. Tu é sem vergonha. Tu é sem vergonha. Tchau, tchau, pessoal.